Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Depois de uma semana de votações na especialidade, o Orçamento do Estado para o próximo ano é hoje formalmente aprovado no Parlamento. O Chega vai votar contra, mas o PS vai abster-se. Os dois maiores partidos da oposição mantêm assim o sentido de voto que já tiveram na generalidade, mas esta manhã ainda haverá a repetição de algumas propostas dos partidos, o que pelo menos em teoria poderá levar ainda a uma mudança de sentidos de voto. Para trás fica uma semana de votações na especialidade com várias propostas das bancadas parlamentares aprovadas. No total, João Gama, e apesar dos avisos do Governo, foram aprovadas 132 propostas de alteração ao orçamento. Sendo que ontem foi mesmo o Chega o campeão destas alterações, só à conta do partido de André Ventura. O Orçamento do Estado ganhou ontem mais 10 alterações, a que se somam outras 6 com a assinatura do Partido Socialista. O Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, não esteve ontem à tarde nos trabalhos parlamentares, mas já tinha avisado para a falta de margem para acolher alterações orçamentais. Com ou sem aviso, essas 132 alterações acabaram por ser aprovadas, umas da autoria do PSD e do CDS, mas outras impostas pela oposição. E foi isso a que assistimos ontem, João. O Chega e o PS juntaram votos para aprovar isenções nas autoestradas. A A2 e a A6 para residentes no Alentejo, a A41 no Porto e a Autoestrada do Oeste para pesados e ainda a A25. As contas feitas pela UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, apontam para um impacto de 23,8 milhões de euros no conjunto de um ano. É um custo que vai subir nos anos seguintes. O tom subiu no Parlamento com a aprovação destas propostas. O Governo definiu a maioria negativa como um consórcio entre o Chega e o PS, com acusações de populismo rodoviário. João Gama, com este quarto e último dia de votações na especialidade, o Orçamento do Estado para 2026, o PS já indicou que vai viabilizar o documento através da abstenção. A votação final global tem lugar esta manhã. E a Rádio Observador vai ter uma emissão especial a partir das 11h30 para acompanhar os trabalhos no Parlamento. Henrique Gouveia Melo irritou-se no debate de ontem à noite com uma pergunta sobre José Sócrates, depois do ex-primeiro-ministro revelar que vai votar no Almirante. Gouveia Melo tentou afastar-se de Sócrates, garante que não têm qualquer relação. José Sócrates revelou ontem, ao final da tarde, numa entrevista à CNN de Portugal, que vai votar em Henrique Gouveia Melo, apesar de não o conhecer. O ex-primeiro-ministro considera que é o candidato com melhores condições e que os outros são todos demasiado moderados. No debate com Jorge Pinto na TVI, Gouveia Melo foi confrontado com este apoio e respondeu num tom irritado. O engenheiro José Sócrates votará em quem desejar. Eu não tenho nada a ver com isso. E essa pergunta parece-me uma pergunta até provocatória e uma pergunta deslocada neste debate. Mas deslocada porque... Deslocada porque dá a sensação que eu tenho alguma relação com o engenheiro José Sócrates. Não, ele disse que não. Ainda bem que ele disse que não. Mas, desculpa, isso para mim é espuma dos dias e é politiquice. O debate fica também marcado pela discussão em torno da revisão constitucional. Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo LIVRE, admite dissolver a Assembleia da República em caso de uma revisão constitucional feita à revelia das promessas de campanha eleitoral. Se houver essa tentação de uma revisão drástica da Constituição, não tendo passado por eleições legislativas, não tendo os portugueses tido a oportunidade de se pronunciar sobre ela, precisamente porque eu quero que um Presidente da República, e eu serei um contrapeso democrático, então eu iria dissolver a Assembleia da República. E é esta clareza que eu gostaria que estivesse em cima da mesa, porque não é um cenário hipotético, é um cenário possível. E este é um cenário com o qual Gouveia Melo acabou por admitir concordar também. E vamos analisar este debate no Explicador com Paulo Moacho, apoiante de Jorge Pinto, e António Tavares, apoiante de Henrique Gouveia Melo, para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. O Hospital de Castelo Branco não vai pagar na íntegra o trabalho que os médicos tarefeiros fizeram este mês na ULS. Em causa estarão problemas de tesouraria. Os profissionais de saúde ficaram irritados e indignados. E foram informados através de um e-mail enviado pela administração da ULS de Castelo Branco, a que o Diário de Notícias
mas teve acesso. O e-mail invoca motivos de gestão orçamental. Já os médicos ouvidos pelo DN falam em falta de dinheiro. Em causa estão cerca de 50 tarefeiros. Falam numa situação gravíssima e que os deixa revoltados. Questionam a forma como os hospitais gerem os orçamentos. Este poderá ser um tema em cima da mesa na reunião desta manhã entre a Ministra da Saúde e a Associação dos Médicos Tarefeiros. Uma associação criada há pouco tempo, depois destes profissionais terem admitido avançar para uma greve que iria paralisar as urgências de norte a sul do país. O encontro realiza-se esta manhã, daqui a 9 horas, com a Ministra Ana Paula Martins a receber a associação no Ministério. Da parte da tarde, a Governante tem outra reunião, desta feita sobre o projeto que prevê que as grávidas de baixo risco possam ser seguidas por enfermeiros. O projeto, há muito defendido pela Ordem dos Enfermeiros, deve começar na Península de Setúbal, onde as grávidas de baixo risco, em grávidas de baixo risco que não têm médico de família. São agora 8h06, já a seguir à nova edição de Momentos de Glória. Primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que estão em destaque a esta hora. A Ministra do Trabalho volta a descrever como inoportuna a greve geral convocada para 11 de dezembro. Em entrevista à RTP, Maria do Rosário Palma Ramalho avisa que há pouca margem para cedências e por isso considera que a paralisação vai mesmo acontecer. A Ministra garante também que não se sentiu desautorizada por Luís Montenegro, tendo em conta que foi o chefe de governo a conduzir as negociações com a UGT na reunião de ontem. A Câmara de Lisboa discute hoje a alteração do Regulamento Municipal do Alojamento Local. Em cima da mesa vão estar duas propostas, uma de Carlos Moedas e outra do PS, sendo que a proposta do autarca tem a luz verde do Chega. O vereador Bruno Mascarenhas diz ao Observador que a proposta do Presidente da Câmara precisa apenas de alguns ajustes e que por isso está disponível para aprovar o documento. Subiu para 55 o número de mortes no incêndio num complexo de apartamentos em Hong Kong. Há ainda quase 300 pessoas desaparecidas, numa altura em que os bombeiros ainda tentam apagar os últimos focos do incêndio. 3 homens foram detidos por suspeita de homicídio. As autoridades falam também em negligência grosseira por parte da empresa responsável pelas obras. Ainda um aviso: o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, defende que a Rússia não tem qualquer palavra a dizer sobre a Ucrânia e a entrada na Aliança Atlântica. Em entrevista ao El País, Rutte lembra que a adesão à NATO tem de ser uma decisão unânime e que há países que não concordam com a integração, países como os Estados Unidos. Já quanto ao plano de paz, o líder da NATO sublinha que a prioridade é que Putin nunca mais tente atacar Kiev. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.